Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Salvoni, da área de comunicação corporativa do Itaú Unibanco. Como vocês sabem, o banco acabou de divulgar os seus resultados no terceiro trimestre de 2020 e a gente convidou aqui o time de relações com investidores para responder algumas perguntas, algumas dúvidas que são bastante frequentes. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos participantes aqui para esse bate-papo e de apresentar o Renato Lulha, que é o diretor de relações com investidores aqui do banco, o Gustavo Lopes Rodrigues, que é o superintendente de relações com investidores, e a Virgínia Gonçalves, que é gerente de reporte ESG. Todos eles vão estar aqui com a gente hoje para discutir alguns temas que são bem frequentes, algumas dúvidas que a gente vem recebendo por aqui. Eu gostaria, antes de chamar, na verdade, o Renato, para bater um papo aqui com vocês, para apresentar o time e para contar um pouquinho sobre como foram os nossos resultados nesse trimestre. Renato, a palavra está com você. Oi, Lívia, obrigado pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Olha, antes de falar de fato dos resultados do banco, eu acho importante contar um pouco o que a gente faz aqui na área de relações com investidores, né? Comumente chamada de RI. Então, nosso papel fundamental é garantir uma comunicação transparente com os nossos investidores, né? Como vocês sabem, nós temos ações negociadas aqui na Bolsa, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o nosso papel é garantir que vocês que investem no banco ou querem investir no banco tenham as melhores informações para tomar a decisão de vocês, né? E ao longo do tempo, nossa função tem mudado, porque também tem mudado a nossa base de investidores, né? Para vocês terem uma ideia, só nesse ano nós dobramos o número de pessoas físicas que investem aqui no Itaú Unibanco. Nós somos mais de 500 mil de investidores, né? Fora isso, a maneira como as pessoas consomem informação também tem mudado hoje em dia. Então, nós também nos adaptamos a essa forma de comunicação. Acho uma grande prova esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje, né? Para fazer com que a informação sobre o banco seja mais acessível, seja mais fácil de ser consumida e que, de novo, os investidores que já investem no banco ou pensam em investir no Itaú Unibanco tenham as melhores informações para tomar as suas decisões. Então, é isso, além de outras coisas, né? Aqui na área de RI que a gente faz também, nós também cuidamos dos relacionamentos com as agências de rating, com as bolsas de valores, com os reguladores, mas, de novo, a parte fundamental do que a gente faz aqui tem a ver com garantir que os investidores tenham as melhores informações para tomar a sua decisão. E falando em informação, vamos aqui já passar para os resultados desse terceiro trimestre de 2020, né? Primeiro, dando um pouco de contexto na economia, né? Como vocês devem ter visto, devem ter lido ou percebido também, a economia vem retomando o ritmo aqui nesse terceiro trimestre. Depois de uma contração muito forte no segundo tri, por conta aqui da pandemia, nós percebemos que a atividade econômica se retoma de uma maneira bastante forte no terceiro tri. Aqui no Itaú a gente tem um indexador que mede a atividade econômica diária. A gente imagina que isso já esteja em mais de 90% do que era pré-crise. Nossa expectativa de PIB também para o trimestre ela é muito positiva. A gente estima que o PIB no TRI cresça mais de 8%, já levando aqui o PIB para patamares semelhantes do pré-crise, né? Isso fez com que, de fato, a economia já volte a ter uma dinâmica muito melhor. E a gente percebe isso nos nossos negócios, né? Então, para dar alguns exemplos aqui para vocês, parte de financiamento de veículos, né? Ela cresceu de maneira muito forte no trimestre, estamos falando de um crescimento de quase 50% em relação ao tri passado. A parte de financiamento imobiliário também, né? As pessoas voltando a comprar seus imóveis, ajudados pela taxa de juros mais baixa. Então, isso cresceu 65% em relação ao tri do ano passado. E por aí vai. Também desembolsamos um volume muito substancial de linhas de financiamento para pequenas e médias empresas, né? Aí usando principalmente os programas incentivados pelo governo. Só nesse trimestre foram 16 bilhões de reais, né? E também o mercado de capitais tem estado muito dinâmico. No ano, nós já participamos de emissões de mais de 10 bilhões de dólares. Então, apesar de não estarmos ainda fora da crise, apesar da gente não ter voltado ainda no patamar pré-crise, a sensação que dá é que a gente está conseguindo já ter níveis de performance semelhantes ao que a gente tinha aqui no patamar pré-crise, né? E como que isso se transfere ao nosso resultado? Bom, primeiro, dando um passo para trás, o principal fator que tem influenciado o nosso resultado tem sido as provisões que nós temos feito
desde o começo da crise. Provisões são as reservas técnicas que nós fazemos no balanço para fazer frente a potenciais perdas no futuro, né? A missão primordial de um banco é garantir a saúde financeira, obviamente, dos seus livros e assim proteger o dinheiro dos nossos depositantes, que foram confiados para a gente, né? Então, para a gente, manter o balanço do banco seguro é a nossa principal missão, né? E nós temos feito isso, botando um número de provisão bastante substancial no nosso balanço. O nosso custo de crédito, que é esse volume que a gente coloca de fato separado para fazer frente a perdas futuras, nesse ano já é de 24 bilhões de reais. Então, nós sentimos que o balanço do banco está bem sólido, está bem protegido, está bem robusto para fazer frente ao que forem as perdas futuras, né? Mas nesse TRI, de fato, nós tivemos um resultado melhor do que o anterior. O nosso lucro cresceu quase 20%, fruto da gente diminuir um pouco o ritmo de provisões, mas também de ter tido resultados bons, por exemplo, em serviços, né? Em receitas de serviços cresceram mais de 12% esse trimestre. Então, como eu mencionei no começo, a gente já está voltando a um ritmo de atividade econômica normal, né? Então, aqui a gente espera que de fato, nos próximos trimestres, a economia do banco, a economia do país voltando aos patamares de performance que a gente via no pré-crise, o banco estando com um balanço bem robusto, a gente consiga de fato voltar a ter performances superiores como a gente tinha nesse pré-crise, né? O cenário econômico deve ajudar, pelo menos no curto e médio prazo. A gente imagina que as taxas de juros continuem em patamares bastante baixos. Isso vai fomentar consumo, isso vai fomentar, enfim, a demanda por crédito, por financiamento das famílias e das empresas. Então, eu acho que aqui a gente tem já um terceiro trimestre que foi, obviamente, melhor do que o segundo e que já é quase uma ponte aqui, porque a gente imagina que vai ser uma performance mais normal assim que a gente saia finalmente dessa crise. Legal, obrigada, Renato. Eu acho que vale lembrar que a gente tem ainda vários outros detalhes aqui sobre a divulgação de resultados também no site de relações com investidores do banco, né? E agora, como eu comentei, eu separei algumas perguntas baseadas nos principais questionamentos que o time de relações com investidores vem recebendo aqui dos nossos investidores, né? Então, a primeira pergunta eu queria fazer para o Gustavo. Gustavo, eu imagino que o comportamento dos clientes ele tenha mudado muito desde o início da pandemia, né, da Covid-19. Então, eu queria entender como que isso afetou o balanço do banco. Agradeço a pergunta, Lívia. Esse é um ponto super importante para a gente, porque houve uma mudança importante no comportamento dos nossos clientes em função da crise. O Renato, nos seus comentários iniciais, já destacou alguns dos seus efeitos, tanto na nossa carteira de crédito, quanto na necessidade de provisionamento que o banco teve, justamente para fazer frente às perdas e à expectativa de perdas futuras e proteger o nosso balanço desse movimento. Quando a gente olha para dentro do banco, acho importante também destacar não só a parte da originação de crédito e a forma como que a gente interagiu com os nossos clientes, suportando a demanda tanto dos nossos clientes do atacado quanto do varejo, como também do lançamento do nosso programa Travessia, que foi um programa direcionado para os clientes do varejo. Aqui eu falo especialmente dos clientes de pessoa física e pequenas empresas, onde visava auxiliá-los a atravessar esse período mais crítico dessa crise, com opções e oportunidade dos clientes não só conseguirem prorrogar o pagamento das parcelas a vencer, como também mudarem os seus créditos já contratados para linhas com melhores condições de taxas e prazos. Ao longo dos últimos 6 meses, nós flexibilizamos cerca de 53 bilhões de reais de crédito dos nossos clientes. E essa demanda, a gente vê ao longo dos últimos 3 meses especificamente, ela tem se arrefecido, o que é um muito bom sinal e reflexo de como a economia já tem apresentado um sinal de recuperação e menor pressão na situação financeira dos nossos clientes. Outro ponto importante para destacar é na parte de depósitos. Ao longo dessa crise, a gente observou um crescimento importante das nossas linhas de depósitos,
somente nos últimos 4 meses foram 4% de crescimento, e quando a gente olha num período mais longo, de 12 meses, o crescimento foi ainda mais expressivo, 44%, o que reforça a confiança dos nossos clientes na solidez do nosso balanço, mesmo em um momento tão delicado e crítico como esse. Por fim, eu não posso esquecer de mencionar os impactos que essa crise trouxe justamente para a forma como os clientes interagem com o banco. E aqui, naturalmente, a gente observou uma maior concentração e utilização dos nossos canais digitais. Ao longo dos últimos 12 meses, a utilização dos nossos canais digitais aumentou 16,2%. E aqui eu acho importante mencionar que não só a gente observou esse aumento nos períodos mais críticos da crise, como também quando a gente observa nesses últimos 3 meses, que foi um período onde a gente observou a retirada das medidas de distanciamento social em boa parte do Brasil, a gente continua observando os clientes utilizando mais os nossos canais digitais, seja para contratar crédito, seja para fazer os seus investimentos, seja para fazer qualquer tipo de transação com a gente. E isso mostra que mesmo o cliente mais relutante no passado, que não queria utilizar os nossos canais ou não gostaria de utilizar os nossos canais digitais, ficou com uma excelente impressão e tem utilizado cada vez mais. E mesmo com essa grande concentração, com essa maior utilização dos nossos canais digitais, muita gente esperava que pudesse haver alguma disrupção, algum impacto na disponibilidade desses meios. E, na verdade, o que a gente observou foi o contrário. A disponibilidade dos nossos canais digitais atingiu seus números mais altos históricos, com cerca de 99,7% de disponibilidade, em média, ao longo desse período. E que, se você for comparar esse número com qualquer empresa prestadora de serviço, banco ou de qualquer outro setor, a gente está nos níveis mais altos de disponibilidade do mundo. Eu acho que esses são os principais pontos que complementam um pouco o que o Renato já falou na abertura. Gustavo, super obrigada. Eu queria continuar com você aqui, na verdade, porque você mencionou aqui, super interessante, inclusive, o aumento das receitas de serviços, né? E num cenário super competitivo que a gente vive aqui no nosso setor, né? No setor financeiro. Você falou também de digitalização. Então, eu queria continuar aqui com você e eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você está vendo a competição no setor, né? A gente tem visto o crescimento das fintechs, aconteceu agora a implementação do Pix e algumas outras mudanças regulatórias, né, no setor. Então, como que você está vendo competição no setor financeiro? Lívia, excelente pergunta. Se a gente voltar pouco antes da crise, esse era o principal tema que nós vimos discutindo com o mercado, e esse tema tem sido retomado agora que a crise apresenta sinais de melhora aqui no país. E é um tema super importante para a gente. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a competição nos faz mais forte no final do dia. Ao longo da nossa história, toda vez que tivemos pressão competitiva, sempre nos levou a importantes desenvolvimentos na nossa plataforma. E essa nova competição, essa competição vindo das fintechs e etc., tem trazido importantes evoluções para dentro do banco. Uma dessas evoluções, por exemplo, é a nossa plataforma aberta de investimentos. Hoje, não só a gente oferece os nossos próprios produtos de investimentos, os nossos depósitos, como a gente oferece também os produtos de investimentos terceiros. Hoje, nós já temos de recursos, alocado em recursos de terceiros, cerca de 290 bilhões de reais na nossa plataforma aberta. E essa estratégia deu tão certo que nós expandimos esse conceito também para dentro de seguros, onde a gente oferece hoje uma gama de produtos e serviços muito maior do que nós oferecíamos 2, 3 anos atrás. Com isso, quem ganha é o nosso cliente, que consegue concentrar em um único lugar todos os seus relacionamentos bancários e, assim, conseguir obter maiores vantagens nessa maior concentração. Você mencionou muito bem o Pix. O Pix é um novo serviço que, como vocês devem saber, vai oferecer a possibilidade de transações basicamente instantâneas, 24 horas, 7 vezes por semana. É um marco importante para o sistema de pagamentos brasileiros. O sistema de pagamentos brasileiros que hoje já era um dos mais avançados do mundo, mas, de qualquer maneira, é
uma evolução para dentro, para o sistema como um todo. E aqui, muita gente tem comentado que isso daqui seria uma ameaça para o banco, e a gente vê, na verdade, isso daqui como uma excelente oportunidade. Os serviços vão ficar melhores, o cliente vai ficar mais satisfeito, e existe uma oportunidade enorme, não só de oferecer novos produtos e serviços em cima dessa nova plataforma, como também de redução de custos. E uma dessas oportunidades de redução de custos é justamente se o Pix de fato tiver um sucesso, e o sucesso que a gente espera que ele tenha, ele pode muito bem incentivar a redução de utilização de papel moeda, seja para pagamento de contas, seja para fazer qualquer aquisição, que naturalmente vai reduzir a necessidade da gestão de numerário, que é justamente o dinheiro que a gente deixa disponibilizado nos nossos caixas e transporte desses valores de um lugar para o outro. Então a gente vê o Pix com muito bons olhos. Para terminar, tem também uma outra mudança regulatória que já vem sendo implementada no Brasil, que é o Open Banking. E aqui também, muita gente no mercado acredita que isso daqui pode ser negativo para o setor financeiro ou para os incumbentes, uma vez que os novos entrantes poderiam ter acesso às informações, a maiores dados do que eles têm hoje. E aqui também a gente vê com excelentes olhos esse desenvolvimento. Era importante, é uma ferramenta que foi implementado com especial sucesso na Europa. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente também vê uma boa oportunidade de conhecer mais sobre os nossos clientes. Então, tem uma grande oportunidade aqui também para o banco e a gente não vê tanto como ameaça como as pessoas imaginam. Eu acho que esses são os principais comentários aqui. E aí eu passo a bola de novo para você, Lívia. Ótimo, obrigada, Gustavo. Virgínia, agora eu queria fazer uma pergunta que é bastante recorrente entre os nossos investidores. Na prática, como o crescimento do lucro nesse trimestre, ele se traduz em dividendos para os nossos acionistas? Oi, Lívia. Essa pergunta realmente sobre dividendos ela é muito frequente, né? A gente escuta bastante do investidor pessoa física, e eu acho que parte do que o Gustavo e o Renato já falaram aqui responde um pouco. Estamos em um ano atípico, né? E esse ano também vai afetar a forma como o banco distribui dividendos. E a primeira coisa que eu citaria, que eu acho que é importante o acionista ter conhecimento, é a resolução do Banco Central, que foi lançada no início da crise, que é a resolução de número 4.820, em que ele limitou a distribuição de dividendos que o banco tratasse como o mínimo previsto no nosso estatuto social, que no caso do Itaú é 25% do lucro. Então, a gente tem um teto de distribuição, esse teto é de 25%, e não vamos exceder enquanto essa resolução continuar valendo, ela vale para 2020. Além disso, né, como ela está sendo aplicada em cima do lucro do banco, e o lucro do banco está menor em relação ao ano anterior, então, nos 9 meses de 2019, o banco já tinha mais de 21 bi de lucro acumulado. Nos 9 meses de 2020, a gente tem 13 bilhões. Então, a gente vai ver um segundo fator de redução aqui na distribuição de dividendos. A gente tem um percentual menor e um lucro menor. E, além disso, né, os dividendos são influenciados por outros fatores, como risco, a questão do capital disponível da empresa e o próprio lucro, que eu já citei. Acho que não vale entrar no mérito, no detalhe da questão da disponibilidade de capital, mas a gente convida aqui os acionistas que tiverem interesse em conhecer mais a ouvir um podcast que a gente vai lançar um episódio em novembro, na lista de podcasts da área de relações com investidores, em que a gente vai explicar melhor quais são os fatores aqui que interferem no pagamento de dividendos do banco. O banco tem um histórico de ser um bom pagador, né, de dividendos aqui, e acho que as pessoas esperam muito por isso, mas sem dúvida é mais um dos fatores que sofre as consequências aqui de um ano de pandemia. Então, acho que para conhecer melhor, vale ouvir o podcast que a gente lança em breve, que fica disponível tanto no nosso site, quanto nos agregadores de podcast aqui mais comuns. Ótimo, legal, Virgínia. Bem lembrado, as pessoas podem aí acessar o site de Relações com Investidores sempre, ali tem muita informação sobre os nossos resultados e outras informações, como a Virgínia comentou agora, né? Eu queria falar sobre rentabilidade. Olhando para frente, como o banco pretende retomar os seus índices de rentabilidade?
Acho que talvez o Renato possa comentar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado, Olivia. Olha, olhando para frente, de fato, como o Gustavo já comentou, dos desafios que nós temos por concorrência, tem as questões macroeconômicas também, né? Então, a gente tem aqui que trabalhar muito forte em alguns pontos chaves que nós temos aqui a confiança que vão garantir essa rentabilidade sustentável do banco ao longo do tempo, né? E para isso nós temos duas frentes que são as mais importantes, né? Primeiro é foco no cliente, centralidade no cliente, e a segunda é digitalização, a nossa transformação digital, né? Apoiando essas duas frentes, obviamente, nós temos também outras duas iniciativas chaves, que são a busca constante por níveis mais altos de eficiência, né? E também garantir que nós temos o melhor time, as melhores pessoas, os melhores talentos para tocar em frente essas iniciativas, né? Então, falando brevemente dessas duas mais importantes, que é a centralidade no cliente e transformação digital. É muito fácil a gente falar que a gente vai focar no cliente. É muito fácil a gente falar que a gente vai botar o cliente no centro de tudo. Mas não é tão trivial fazer, né? O que a gente está querendo fazer aqui é, de fato, botar o cliente no centro de todas as nossas decisões. Quando a gente for desenhar um processo, quando a gente for desenhar um produto, quando a gente for lançar uma campanha, quando a gente for tomar qualquer decisão dentro do banco, nós estamos trabalhando muito duro para que o nosso objetivo principal seja garantir a melhor experiência para o nosso cliente, né? Num banco, como o Gustavo comentou, de 56 milhões de clientes, isso não é trivial, né? Mas nos últimos anos, eu acho que a gente fez avanços muito importantes nessa linha, tendo ferramentas, de fato, para medir satisfação de cliente de maneira muito mais precisa, de trazer feedbacks dos clientes para dentro do banco e com isso transformar nossos processos, desenhar produtos, né, desde a sua origem, já pensando na melhor experiência para o cliente no futuro. Então, é um processo, não é o que a gente faz do dia para a noite, é o que a gente vem investindo muito pesado nos últimos anos e que já vem trazendo resultados muito importantes, né? Um dos índices que a gente usa para medir isso, Lívia, é o tal do NPS, né, que é o Net Promoter Score, que tenta medir a satisfação dos nossos clientes com os serviços, e a gente vê esse NPS subindo de maneira substancial em várias linhas de negócios, né? E o segundo que eu mencionei, que é a parte digital, que também o Gustavo já falou um pouco, aqui é uma questão de sobrevivência, né? Não dá para te imaginar um banco do futuro que não tenha grande parte dos seus processos internos feitos de maneira automática, de maneira digital, de maneira escalável, e também não dá para imaginar um banco ou qualquer empresa, na verdade, né, que não consiga se comunicar com seus clientes, de entregar os seus produtos, que não seja de forma digital. Os bancos brasileiros, até pela sua origem, né, por ter vivido num ambiente de alta inflação durante muito tempo, foram forçados a serem automatizados, e a gente agora tem tido essa nova onda de digitalização, que é mais na maneira como a gente interage com os clientes. E aí também, voltando no comentário do Gustavo de competição, essa tem sido uma competição muito boa para a gente. Então, as fintechs têm trazido um outro grau de digitalização, é algo que a gente inspira ser igual, obviamente, transformar um banco de 100 anos como o Itaú, de 100 mil colaboradores, 56 milhões de pessoas, não é trivial, mas a gente também fez grandes progressos nesses últimos anos, né? Então, eu acho que essas duas frentes de centralidade no cliente, digitalização, vão ser as duas principais frentes que vão garantir que o Itaú tenha, tomara, pelo menos mais 100 anos aí de rentabilidade sustentável. Legal, ótimo. Renata, eu quero continuar com você aqui no bate-papo. Você falou um pouquinho de futuro aqui, de competição. Tem uma questão que foi recorrente aqui nesse resultado, que é sobre o futuro do investimento do Itaú Unibanco na XP. Acho que, para quem não sabe, o Itaú detém hoje cerca de 46% de participação na XP, e na semana passada foi comunicado que nós estamos estudando transferir essa participação para os nossos acionistas, né? Você poderia esclarecer o que isso quer dizer na prática, o que o banco pretende fazer exatamente? Bem lembrado, Olivia, isso tem sido de fato um tema mais do que recorrente nesses últimos dias, desde que a gente divulgou, né, que a gente pretendia fazer esse movimento. Olha, Olivia, lá há alguns anos atrás, né, nós
tínhamos a intenção de comprar o controle da XP. Então, nós víamos a XP uma empresa de um potencial incrível, uma empresa com uma participação de mercado fenomenal, bem gerida, com bons produtos, com uma boa base de clientes. E a gente entendeu que seria uma boa aquisição para o banco, que complementaria bem o serviço que nós oferecíamos. Então, nós negociamos com a XP, então, a aquisição do controle da empresa, mas essa operação não foi aprovada pelo Banco Central do Brasil, como a gente tinha negociado com a XP, de modo que nós terminamos tendo somente uma participação minoritária significativa, né? Era quase 50% antes da XP fazer o seu IPO, depois caiu para 46%, mas mesmo assim nós não tínhamos e não temos nenhum tipo de gerência, ingerência e management na XP. Então, um investimento que era estratégico à época passou a ser um investimento financeiro. O investimento financeiro, diga-se de passagem, é muito bem sucedido, já que a XP, como eu disse, tem tido uma performance fantástica no seu negócio e na bolsa de valores. Então, chegou num ponto que nós decidimos que fazia sentido passar esse investimento diretamente para os acionistas, né? No banco, nós não temos vocação de ser holding, nós somos, de fato, uma empresa operacional. Fazia sentido que a gente passasse os benefícios desse investimento muito bem sucedido para os nossos investidores. Então, nós estamos aqui em estudos muito avançados para fazer de fato isso. Quer dizer, tirar de dentro do balanço do banco parte desse investimento na XP, a grande maioria disso, 41%, colocar numa empresa separada e, através dessa empresa, passar esse investimento para os nossos acionistas, né? Uma pequena parte desse investimento, esses 5% dos 46%, nós vamos manter no banco, vamos vender diretamente a partir do banco e deixar os resultados dessa venda positiva aqui no banco, que vai, dentre outras coisas, reforçar a nossa base de capital. Então é isso, ainda estamos finalizando os estudos, e a gente vai, obviamente, nos comunicar com o mercado, com os nossos acionistas, assim que a gente for avançando nessa operação. Legal, ótimo, obrigada, Renato. Pessoal, eu queria finalizar voltando com a Virgínia. A minha pergunta vai ser sobre ESG, que é um tema que está super na moda. Eu queria que a Virgínia comentasse um pouquinho como a gente vê essas questões no banco e como o banco tem conseguido integrar na prática as questões ESG nos seus negócios. Tá super na moda, né, Lívia? A gente vê todos os dias, assim, nos jornais, né? As assets estão falando muito de ESG, ou ISD, que é a sigla, né, em inglês, para questões sociais, ambientais e questões de governança que interferem no desempenho de uma companhia, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O momento é propício para isso, né? Viver uma crise sanitária, uma crise de saúde, como a gente está vivendo, e perceber o quanto ela pode impactar na economia, né? Não só no desempenho financeiro das empresas, mas na economia dos países, né? Na economia do mundo, a gente tem noção de como as coisas estão um pouco mais conectadas, né? Então, a gente está tendo essa sensação mais clara agora. Eu acho que isso contribui para que o assunto seja mais falado e discutido aqui dentro do ambiente empresarial. E o Itaú, respondendo a sua pergunta, como ele integra? Eu acho que muito parecido com o jeito de administrar e de gerir negócios do Itaú, que é fazendo responsabilidade compartilhada e distribuindo metas. Então, a agenda que melhor representa a integração ESG do Itaú é a agenda de compromissos de impacto positivo, né? O banco lançou essa agenda em novembro do ano passado, e a gente tem ali metas e objetivos claros, definidos, compartilhados entre vários executivos diferentes aqui, de diferentes áreas. Então, a gente começa com compromissos que são mais vinculados às nossas áreas institucionais, ética, gestão de pessoas, gestão de recursos, né, água, energia, tudo isso, e a gente vai para compromissos que são mais conectados aos nossos negócios, né? A gente tem compromissos no varejo, no atacado, da perspectiva de investimento, da perspectiva de crédito. Eu não vou citar cada um deles, mas eu acho importante passar uma visão. Eu acho que quando a gente fala de ESG, a questão de riscos e oportunidades, ela está o tempo todo em foco. Então, do ponto de vista de riscos, acho que a gente incorpora esses fatores, principalmente na nossa análise de crédito, né, para concessão de crédito para a empresa, como que a gente avalia essa empresa, quais são os fatores ali que vão interferir na possibilidade dela ser ou não uma boa pagadora, a quais riscos ela está exposta, e aí a gente tem
diferentes critérios para avaliar, a depender do setor que essa empresa está e do porte dessa empresa, e também do ponto de vista de investimentos, a gente faz essas mesmas análises, né? Eu vou pegar a Itaú Asset como exemplo, né? Ela foi citada aqui durante o nosso call de divulgação trimestral. Eles hoje já fazem análise de mais de 95% dos ativos sob gestão da Itaú Asset com base em critérios ESG. E aí, depois que a gente considera essa visão de riscos, uma outra visão interessante é a visão de oportunidades. É como que a gente busca produtos, serviços que estão alinhados a uma mudança de atuação mais sustentável e como que a gente oferece isso para os nossos clientes. A própria Itaú Asset lançou em setembro desse ano um fundo que é chamado Momento ESG, que é focado aqui na gestão ativa, né, na seleção de empresas que têm práticas sustentáveis. Eles têm entre 15 e 25 empresas na carteira, e esse é mais um produto que está no nosso portfólio para clientes que estão interessados em alocar os seus recursos da melhor forma, pensando no impacto deles na sociedade. Então, acho que tem esses dois olhares, né, de riscos e oportunidades que são tratados aqui nas diferentes linhas de negócio, né? Eu estou usando a Asset para exemplificar, mas a gente poderia citar várias outras. Então, a melhor forma de conhecer essa agenda ESG do banco são os compromissos de impacto. A gente está em novembro, então a gente já tem um ano, né, de lançamento desses compromissos, e em breve a gente deve vir ao mercado mostrando como que a gente evoluiu e como que a gente vai continuar trabalhando nessa agenda, que antes era conhecida como uma agenda de sustentabilidade, agora tem sido mais denominada nessa perspectiva de ESG. Dessa forma, Lívia. Legal, Virgínia, muito obrigada. Bom, pessoal, muito bom o bate-papo. Eu queria agradecer o Renato, o Gustavo, a Virgínia. A gente espera que vocês tenham gostado. E eu queria reforçar que na tela aqui vão ficar disponíveis os contatos da nossa área de relações com investidores, responsável aí por tirar dúvidas de estratégia da companhia, enfim. E o contato também na área de serviços de escrituração, que é responsável pela atualização cadastral, consulta de posição acionária, entre outros temas. Nós seguimos aqui à disposição para mais dúvidas e até a próxima.